como já é de conhecimento de todos, esse ano a FLEM, Feira do Livro Espírita de Mesquita, está homenageando o poeta João Prado, poeta do otimismo, conhecido e querido de todo, acho que todo mundo de Mesquita conhece o João e tem alguma história interessante envolvendo o João e a sua poesia. E como parte das ações da FLEM, as casas espíritas de Mesquita estarão recebendo palestras específicas sobre a obra do João Prado e de como essa obra representa os princípios do cristianismo. Hoje, aqui na nossa casa, nós vamos ter o nosso irmão Marcos Vinícius, da Irmandade Espírita José da Luz, que vai nos falar sobre a Roda Gigante, um dos poemas do João, a Roda Gigante da Vida. Marcos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, que nosso Mestre Jesus possa nos envolver. E estou aqui muito feliz e sentindo assim uma grande responsabilidade, porque eu sou o primeiro expositor a abrir esse ciclo de palestras e eu acho que nós teremos uma visita ilustre aqui. Até onde eu sei, eu acho que o nosso poeta João Prado virá nos visitar. Que ele ficou entusiasmado com o projeto da FLEM e ele quer ver algumas palestras. E quero aproveitar e parabenizar toda a equipe da FLEM por ter tido essa ideia de homenagear um artista aqui da nossa região. Então, que os coordenadores da FLEM se sintam abraçados por mim. E, como o Glaucio já falou, sou da Irmandade Espírita José da Luz, e estamos aqui um pouquinho para conversar sobre a poesia do nosso grande poeta que acaba de chegar. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui, é a poesia. Quando nos foi proposto falar sobre uma poesia do João Prado, eu fiquei pensando, vi algumas poesias e falei, caramba, é muito difícil de escolher uma poesia. Então o que me veio à mente foi falar sobre a Roda Gigante. Porque a Roda Gigante, como diz João Prado, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Bom, nós pesquisamos no blog do João, poeta do otimismo, nos dois livros dele, Janela de Sol e Contemplando as Estrelas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Kardecpédia, que é uma plataforma que traz todos os livros de Kardec, inclusive a Revista Espírita, e o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Então, quando nós pensamos em fazer uma palestra a respeito da poesia de João, a primeira ideia que me vem na cabeça é pegar as mensagens que ele traz na poesia, que é uma poesia cheia de mensagens positivas, cheia de mensagens que nos colocam para cima, e linkar com alguns conhecimentos da doutrina espírita. Então foi um trabalho muito legal, porque a gente começa a analisar a poesia e a gente vê alguns trechos linkados dentro da doutrina espírita. Embora João Prado fale que ele fez poucas poesias sobre o espiritismo, que as poesias dele são mais sobre mensagens de bom ânimo, se nós realmente analisarmos, vamos ver que nas entrelinhas nós encontramos ligações com a doutrina espírita. Então esse é o poeta do otimismo, para quem não conhece. E aí nós vamos trazer, antes de entrarmos propriamente na palestra, um breve histórico sobre a vida do nosso poeta. Eu acredito que todos aqui conheçam, quem não conhecer vai conhecer agora, e também é sempre bom relembrar um pouquinho. Então a gente pergunta, como surgiu a poesia na sua vida? Então, sábado eu estive com ele, conversando na casa dele, e ele me contou uma história bem interessante, que quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele foi convidado por um amigo para ser o padrinho de um dos seus filhos. E falou com o pai que gostaria que ele fizesse um discurso. Então o pai ficou pensando, ele fez umas trovas e pediu para o João Prado gravar, o João Prado e o Jorge, o irmão dele.
E quando chegou no dia do batizado, depois que estava aquela festança toda, o compadre falou: compadre, agora eu quero que você faça um discurso. Aí ele virou pro compadre dele e falou: não, eu não vou fazer discurso não, eu trouxe um representante. E chamou o João Prado. Ele tinha 8 anos de idade, colocaram uma cadeira para ele, subiu na cadeira e ali ele começou a falar. E depois as pessoas bateram palmas, ficaram todas felizes. Ele disse que ficou todo prosa. E aí, conversando com ele, perguntando sobre a poesia na sua vida, e nós chegamos à conclusão que João Prado já nasceu com a poesia dentro dele e que o pai, ele fez o ato de desatar aquele nó. Porque a partir desse momento que ele declamou aquela poesia feita pelo seu pai, ele começou a sentir algo diferente dentro dele. E aí na escola ele começou a fazer outras poesias, ele era chamado para declamar nas festividades da escola e da família. Só que por um período da sua vida, João Prado, ele fazia algumas poesias que ele colocou como sendo amargas, porque ele tinha um complexo de inferioridade, por ser de uma família muito pobre, ter o cabelo crespo, né? Aquilo fazia um pouco de mal a ele. Então, por um bom tempo, segundo a ótica dele, algumas poesias eram poesias tristes, poesias amargas. E aí ele foi se desenvolvendo, chegou o período que ele conhecia a doutrina espírita, foi levada para a mocidade, e lá na mocidade tinha momentos que haviam concursos de poesia. Chegava no sábado, eram dados determinados temas, e no sábado seguinte as pessoas que frequentavam a mocidade tinham que trazer. E se fazia esse concurso, e as próprias pessoas que faziam as poesias eram as que julgavam. Então ele até falou que as pessoas tinham que ser muito honestas para não puxar a sardinha para a sua própria poesia. Então foi um período assim muito rico da vida do João, porque foi nesses momentos que surgiu a poesia Espaço, que surgiu Favela para quem não sabe, enfim, uma série de poesias, Recado, que foram criadas na mocidade. E a partir daí João começou a ser conhecido, era chamado para um lugar, para outro, e nesse momento que ele se viu envolvido pela poesia, algo começou a mudar dentro dele. Ele começou a perceber que as pessoas gostavam da poesia dele, muito embora no início ele só falasse poesia de outras pessoas. Então ele começou a fazer suas próprias poesias e começou a mudar um pouquinho de poesias amargas. Ele começou a trazer poesias com mensagem alto astral, jogando a energia das pessoas lá para cima. E na medida que ele foi percebendo que isso causava um efeito benéfico nas pessoas, isso foi dando mais ânimo para ele realizar mais e mais poesias. E eu perguntei a ele: qual a sua inspiração? São várias as inspirações. Então, por exemplo, ele me disse que, retornando de uma viagem, dirigindo o carro, ele olhou para as nuvens e está se desenvolvendo na cabeça dele uma poesia. Às vezes, ele olha para uma flor e ali começa a vir uma poesia. E as poesias, eu perguntei, elas vêm logo ou demoram um pouco? De várias maneiras. Tem poesia que vem rápido, supimpa. E tem aquelas que ele começa a trabalhar, ele para, aí daqui a uma semana, um mês ele volta nela, não sai, daqui a pouco ela vem de novo. Então cada poesia, ela tem uma forma de chegar na vida dele. Umas vêm um pouco mais rápidas e outras demoram. Mas o mais interessante é que ele falou que ele não coloca as poesias no papel. Fica tudo na cabecinha dele. Depois que ele cria a poesia, que está gravado, que ele passa para o papel. Agora imagine vocês. Eu não sei quantas poesias, você sabe, João? Quantas poesias você tem? Boa pergunta, eu esqueci de fazer essa pergunta. Eu acho que a contagem que eu fiz estava chegando perto de 300. Então, 300 poesias. Imagine vocês gravassem as poesias todas na cabeça. Né? É claro que tem algumas poesias que de vez em quando ele esquece, que ele até falou, tem que estar relembrando. Mas assim, para gravar uma poesia para mim já é difícil. Imagine gravar, não sei, 50 poesias, porque ele faz recital aqui pela Baixada, no estado do Rio e em outros estados também. E eu perguntei a ele para dar uma definição do João Prado. E o que ele me falou?
O João Prado, homem, é cheio de defeitos. Bom, o poeta também é. Ali deu uma risadinha. O João Prado procura passar para o João Poeta um otimismo muito grande. Eu fiquei surpreendido nesse momento, porque para mim, o João Prado poeta que passava para o João Prado homem momentos de otimismo. Mas ele falou que não, que o João Prado homem que passa para o poeta essa mensagem de otimismo. Porque João, ele vê a vida como uma grande dádiva de Deus. Então nós temos que aproveitar os momentos mais simples que nós temos, os momentos mais doces, para trazer essa mensagem de vida aos nossos corações. Ele falou que com o conhecimento que a doutrina dos Espíritos trouxe para ele, ele pôde enxergar a vida por um prisma diferente. Esse prisma repleto de esperança, repleto de otimismo, que ele procura passar nas suas poesias. Eu não sei vocês, mas quando o João ele começa a declamar, tem poesia dele que começa a arrepiar aqui no cucuru, que vai até o dedão do pé. Porque a gente percebe que quando ele entra no palco, ele fala que antes de entrar no palco, ele é desse tamanhozinho assim, que ele fica preocupado com as pessoas, principalmente quando tem um público que ele não conhece. Geralmente, quando é no meio do público espírita, que já conhece ele fica mais à vontade. Mas ele já fez vários recitais em que ele foi enfrentar um público que ele não conhecia. Público que não tinha nenhuma afinidade, às vezes, com a própria poesia. Então, isso deu um pouco de receio para ele, um pouco de ansiedade. Mas ele fala que sempre, antes de sair de casa, ele faz a oração dele, pedindo ajuda a Deus. E sempre antes de entrar no palco, ele também faz a sua oração. E daqui a pouco a gente vai contar uns casos pitorescos bem interessantes da vida dele. Então ele se sente assim. Só que quando ele entra no palco e começa a falar, ele se torna gigante. E todos que já puderam ter a oportunidade de vê-lo declamar uma poesia, puderam perceber isso. Então, João Prado é essa pessoa na sua definição simples. E aí eu perguntei a ele, João, quais são os poetas que você admira? Então, em primeiro lugar, ele colocou Olavo Bilac, que ele adora as poesias de Olavo Bilac. Se inspirou em algumas delas e também declamou algumas das poesias de Olavo Bilac. Castro Alves, J.G. de Araújo Jorge, que é um dos poetas da época de mocidade dele, que muitas poesias que ele declamou na época de mocidade foi desse irmão J.G. de Araújo Jorge. E eles trocavam livros na época, davam para as namoradas, e a partir daí ele foi tomando aquele gosto pela poesia. Quando ele até fala que assim, os momentos de inspiração dele são aqueles momentos simples, de coisas pequenas que ele observa acontecer ao redor dele. Por exemplo, ele citou um caso que estava conversando com um amigo dele, e esse amigo estava muito consternado porque estava numa fila de supermercado e viu que um companheiro não tinha dinheiro para pagar a compra que ele tinha feito. Ele ficou muito triste com aquilo. Então ele começou a pensar e dali surgiu uma poesia. Ele viu uma pessoa triste e aquilo consterna ele, aí vem aquela ideia e surge uma poesia. Então, o que eu pude perceber na figura do João Prado é que ele é um observador de natureza. Ele observa as coisas simples da vida, aquelas coisas simples que estão ao seu redor, e a partir daí ele começa a desenvolver as poesias. Umas criadas por ele mesmo e outras que ele mesmo falou que não sabe de onde que veio, mas que nós sabemos que com certeza é a inspiração da espiritualidade superior, porque tem poesias que ele coloca palavras que ele não conhece, ele coloca palavras que ele nunca imaginou. Então, com certeza, tem irmãos espirituais que estão auxiliando ele nessa tarefa de trazer para nós essa energia da alegria, do entusiasmo, do amor, do carinho, da delicadeza, da ternura com que ele passa em todas as suas poesias. E ele continua, falou de Amador Santelmo, de Lininha Fernandes, de Vinícius de Moraes. Ele fez, numa determinada época da vida dele, algumas apresentações com relação às poesias de Vinícius de Moraes com o grupo. Então se apresentou em vários locais aqui do Rio de Janeiro e foi muito reconfortante para ele, porque ele teve oportunidade de conhecer outros artistas
E até quando ele é convidado para fazer alguns recitais, ele conhece e tem a oportunidade de ter contato com outros artistas espíritas, de assistir palestras maravilhosas, de assistir músicos. Ele já fez recitais com alguns músicos famosos aqui do nosso Brasil. Então tudo isso foi enriquecendo a veia artística que ele já trouxe com ele ao reencarnar. E o Sérgio Fonseca, que é um morador aqui de Mesquita, que também é poeta, um trovador, e que agora também está ligado à área de criação de músicas, falou que o João Prado falou que ele tem uma ligação muito grande com ele e adora as trovas dele. Inclusive tem uma trova, que eu vou pedir licença para ler, que ele falou, mas eu não gravei, que fala sobre o beijo, que João Prado falou que ele foi fazer um concurso, no caso o Sérgio Fonseca, sobre o beijo. Então as pessoas criaram várias trovas com relação ao beijo. E o Sérgio Fonseca ele criou uma trova inusitada e que foi ganhadora do prêmio. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Ela fala assim: beijo mais puro e mais lindo, ninguém de certo conhece, que o de duas mãos se unindo na comunhão de uma prece. Veja que maravilha, veja que docilidade, que alcance. E João Prado me disse que teve uma vez que ele encontrou no estacionamento do supermercado com o Sérgio, e eles ficaram conversando, falando poesia um com o outro, e quando foram ver, tinha passado 1 hora e eles nem tinham percebido. Então, essa é a alma do artista, perceber nas coisas simples da natureza a energia de Deus que nos envolve a todos e nos promove esses momentos deliciosos de nós percebermos a energia daquelas pessoas que estão conosco. Porque qual a finalidade da nossa reencarnação aqui na Terra? Se não evoluir, nos melhorar. E nós só vamos conseguir isso nesse contato com as pessoas, nessa interação, nesse convívio salutar que nós temos a oportunidade. É claro que muitas vezes nós temos alguns atritos, e isso faz parte do processo evolutivo, porque ainda trazemos dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, são as nossas paixões, mas são atributos que nós temos, que são inerentes à nossa alma, e com o passar do tempo, aos pouquinhos nós vamos limando essas arestas. E esse convívio que nós temos aqui na Terra nos permite ir tirando essas arestas. E aos poucos nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido da vida, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, que nós olhamos para trás e vimos alguns atos que nós cometemos e pensamos, puxa vida, se fosse hoje, não teria feito daquela forma, teria sido diferente. Mas não importa, a vida é um eterno aprendizado. E nesse ir e vir entre a espiritualidade, o estado de erraticidade e o estado aqui da matéria no físico, nós vamos aprendendo, nós vamos nos amando. E a reencarnação é justamente para isso, para que tenhamos contatos de repente com aquelas pessoas que odiamos no passado e que agora, vindo como irmão, como filho, como pai, nós possamos ir fazendo esse envolvimento. E a arte, seja a poesia, a música, as artes cênicas, elas nos auxiliam muito no entendimento, porque elas mexem com as fibras mais íntimas de nosso coração. Muitas das vezes, quando lemos uma obra através do estudo, nós temos um aprendizado, mas a arte ela consegue, de uma forma mais rápida e efetiva, atingir o nosso coração, o nosso emocional. E é através do emocional que, aos poucos, junto da nossa intelectualidade, nós vamos construindo o nosso caráter, nós vamos reconstruindo tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E agora nós vamos entrar em alguns casos pitorescos. Pode passar o primeiro. João falou que uma vez ele foi convidado para fazer um recital lá na Rocinha, num prédio da prefeitura. Ele falou que foi bem interessante que, quando ele entrou no elevador, entraram 2 senhoras com ele. E as 2 senhoras se conheciam. Aí uma delas apertou o número 4. E outra virou, ué, você não vai para o 5, você vai para o 4? Aí outra senhora falou, pois é, me mandaram assistir uma poesia. Mas de uma forma bem assim, como se fosse a pior coisa da vida para ela. E o João ficou pensando,
lá na cachola dele. Meu Deus, quem vai dizer a poesia sou eu. Espero que essa senhora goste. Aí tudo bem, chegou lá, ele começou a fazer o recital e ele falou qual não foi a surpresa dele, que no meio do recital, aquela senhora que estava assim, entediada de ter sido convidada para assistir a poesia, chegou para ele toda entusiasmada: meu Deus, eu não sabia que era tão maravilhoso, muito obrigado. E assim, foi uma emoção muito grande para ele. O outro caso é que ele foi convidado para ir fazer, ele recebeu um telefonema, né? João, você pode vir aqui em Itajubá dizer algumas poesias em benefício da construção de um hospital espírita. Tudo bem, eu posso ir. João foi lá para Itajubá, aí foi conhecer a cidade, coisa e tal. Aí está conversando e quando se aproximam da hora do recital, ele fala para a pessoa responsável, né? Qual a programação? Que hora que eu vou entrar? A pessoa vira para ele e fala: não tem programação não, só você que vai fazer. Então ele levou aquele susto, né? Mas foi lá e cumpriu com o papel dele. Ou seja, a pessoa, quando está pronta, em qualquer situação, ela dá conta do recado. E depois ele teve a oportunidade de retornar em Itajubá, lá na faculdade de engenharia, para fazer um recital. E qual não foi a surpresa dele ao ver no jardim das faculdades várias placas com frases de poesias dele. Frases simples, mas que ele achou muito interessante. Ele até se mostrou entusiasmado, que eu fiquei sabendo, através do filho dele, e dele também, com relação aos posts que estamos fazendo, colocando alguns trechos de poesias dele referente à FLEM, fazendo a divulgação da FLEM e do trabalho dele. Então ele ficou muito feliz. Isso traz assim um carinho muito grande para o coração dele. E outra vez, ele foi convidado para fazer um recital lá em Santo Antônio de Pada. Marcaram com ele de vir buscá-lo no posto 13 aqui em Nova Iguaçu, 9 horas da manhã. Só chegaram 11 horas. Então estavam atrasados, aí foram correndo, né? Não teve nem tempo de parar para almoçar. E a viagem demorou muito. O João, eu não conheço Santo Antônio de Pada, o João falou que é longe pra caramba. Então chegaram lá quase em cima do recital, ele morrendo de dor de cabeça, porque segundo ele, não pode ficar muito tempo sem comer, que começa a dar dor de cabeça, né? E aí chegou na cidade, foram mostrar a cidade para ele, e aí mostraram o teatro, né? Aí ele chegou no teatro, aquele teatro vazio, né? Ele pensou: puxa vida, bem que não podia vir ninguém, eu tô tão cansado, eu queria ficar em casa. Conclusão, ele foi pro hotel, se alimentou um pouquinho, e quando ele retorna para o teatro estava repleto. E ele pensou: meu Deus, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, como é que vai ser? E ele teve aquele medo, aquela ansiedade que ele sente quando chega para um grupo que ele não conhece. Então ele entrou no palco, falou a primeira poesia, falou a segunda poesia. No meio da segunda poesia, uma senhora que estava sentada logo na primeira fileira se levantou e foi embora. Ele falou: meu Deus, daqui a pouco vai cada um começar a sair e vai todo mundo embora, mas como é que eu vou ficar? Só que o João não perdeu o rebolado, ele continuou fazendo a poesia dele, foi até o final. No final do recital, a secretária de Cultura convidou ele para ir para uma churrascaria. Ele falou: não precisa, eu já estou alimentado, não, mas eu faço questão. Aí levaram ele para a churrascaria. Chegando na churrascaria, o pessoal ficou sabendo que ele estava lá. Então o músico da churrascaria parou de tocar e convidaram ele para declamar uma poesia. Só que nesse de declamar uma poesia, pediram outra, conclusão. Ele fez um novo recital na churrascaria, o mesmo recital que ele tinha feito lá no teatro. Ficou mais 1 hora, ele falou que está muito cansado, mas valeu a pena. No dia seguinte, ele foi fazer um recital na praça. E qual não foi a surpresa dele? Estão lá na praça, aquela senhora que havia se levantado, chegou até ele, deu um abraço nele, pediu desculpas por ter se retirado, mas é que ela tinha ido forçada naquele dia, ela foi de teimosa, que ela estava com um problema de coluna e ela não estava aguentando ficar sentada, por isso que ela se retirou. Então esses são alguns dos casos, né, dentre milhares de casos que ele tem, que se nós fôssemos contar todos aqui, a gente ia ficar aqui até meia-noite. Então eu peguei 3 casos para a gente, antes de nós entrarmos na nossa palestra, a gente conhecer um pouquinho do João.
E eu perguntei, João, o que te inspirou a fazer a poesia Roda Gigante? E ele me disse, sou encantado pelo circo e parque. Eu acho linda a roda gigante e o carrossel. Estava no parque observando a roda gigante e a poesia não veio ali, mas ficou a ideia. A pessoa está lá em cima, a pessoa está lá embaixo e lá em cima. E eu procuro então identificar isso na vida, ou seja, ele relacionou o sobe e desce da roda gigante com a nossa vida, que algumas vezes a gente está lá em cima, outras vezes nós estamos cá embaixo. Isso em qualquer aspecto, financeiro, emocional. A onda do mar que vai e vem, e ele pensou, isso dá poesia. Que ele tem a preocupação de dizer para as pessoas que a vida também é assim. Quando ele levou essa poesia para o centro pela primeira vez, depois que ele havia feito, como as pessoas gostaram, como as pessoas curtiram. O importante é o aprendizado. E a roda gigante da vida é isso, sempre aprendizado. Então, toda vez que ele faz um recital que as pessoas batem palma, é como se estivessem fazendo carinho na alma dele, porque ele percebe que houve uma empatia do público com a mensagem que ele está passando. Porque a preocupação dele é passar essa mensagem que ele aprendeu com a doutrina espírita para as pessoas. Uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, mostrando que na vida todos os reveses que nós temos, eles vão passar. Mostrando que as situações mais adversas podem ser encaradas de uma forma mais serena, mais tranquila e também com bom humor, porque Deus é um Pai de amor e bondade que nos criou para a felicidade, para a paz. Ele não quer ver o nosso sofrimento, Ele sempre nos dá como primeira oportunidade de crescimento o caminho do amor e do trabalho. Só que muitas vezes nós recalcitramos no mal, muitas vezes nós somos teimosos, e aí a necessidade da dor para nos reconduzir o caminho. Mas a primeira porta que nos é ofertada por Deus é a porta do trabalho e do amor. E João procura mostrar isso através da sua poesia, sempre trazendo uma energia alta astral, uma energia de bom ânimo. E agora nós iniciaremos a análise de algumas estrofes da poesia do João. Eu procurei pegar alguns trechos e linkar com algum conhecimento da doutrina espírita. Então tem um trecho da poesia Roda Gigante que fala: eu queria que essa gente compreendesse e sorrisse, quando andasse lá por cima, mas viesse sorrindo se descesse. Então na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga dos nossos irmãos se é possível nós termos o gozo da felicidade completa na Terra. E os Espíritos respondem que não. A nós foi dado uma vida de provas e expiações. No entanto, cabendo-nos suavizar essa trajetória para sermos o mais felizes possíveis. Então os Espíritos, na sua sabedoria, eles respondem que no atual mundo que nós estamos, não teremos uma completa felicidade, mas que podemos ter momentos felizes, de acordo com a nossa vivência, de acordo com quem enxergamos a vida e com o esforço que fazemos para desfrutar desses momentos felizes. E realmente, se observarmos, nós temos esses momentos. Quando nasce um filho, quando nos formamos na faculdade, quando encontramos um grande amor, quando conseguimos aquele emprego dos nossos sonhos, quando conseguimos realizar aquela viagem tão sonhada. Tudo isso são momentos felizes que nós podemos aproveitar ao poder enxergar e ver uma rosa, sentir o seu perfume, ao conversar com uma criança. Tudo isso são momentos de felicidade que nós podemos cultivar. E João fala que ele queria que nós compreendêssemos que o sorriso não é só quando nós estamos lá em cima, mas que pudéssemos descer com esse sorriso também, naqueles momentos em que somos colocados em testes. Porque esses testes são importantes para ver se realmente nós estamos preparados para as lições que Deus nos proporciona. Porque quando acontece algo conosco em nossas vidas, não é para nos castigar. São oportunidades de crescimento que nós temos para que possamos amadurecer, para que possamos crescer. Em outro trecho, o nosso parque foi montado na avenida
E quem souber viver a vida, nem vai ver a dor passar. O que é saber viver a vida? É justamente aprender com os conhecimentos que a doutrina nos traz, que a melhor forma de você viver a vida é estar vivendo ela com amor. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte proposição: é ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Quando nós compreendemos que preencher as nossas vidas com amor sempre será o melhor remédio para enfrentarmos os reveses da vida, esse sobe e desce da roda gigante, que nada mais é do que a roda gigante da nossa vida. Porque quando temos esse amor, essa confiança, quando temos essa fé robusta na vida futura, nós conseguimos desenvolver esse amor dentro de nós. E aí fica mais sereno, fica mais tranquilo para nós enfrentarmos esses momentos de dificuldade que todos nós o temos. O momento de separação de uma pessoa através do fenômeno da morte, o momento de doença na família, seja com o pai, com a mãe, com o filho. Quando nós temos esse amor, essa confiança na vida futura, fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais suave. O fardo fica leve, como dizia Jesus, e o jugo fica suave. Então é importante nós cultivarmos esse sentimento dentro de nós, porque nós olharemos a vida por um prisma diferente. Nós conseguiremos enxergar outras dimensões. E aí, às vezes, de um problema que parecia não ter solução, nós começamos a enxergar os lampejos que hão de nos trazer a solução, que hão de nos trazer o conforto, uma paz, uma confiança em Deus. E João Prado continua: alegria, minha gente, que essa dor passa cantando. Quem tem flores no caminho, quem tem sol dourando o peito, de certo não tem direito de viver se lamentando. E se nós buscarmos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, o que Jesus fala? Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Olha que mensagem de esperança que está intrinsecamente ligada com esse trecho da poesia do João. Alegria, minha gente. Quem tem flores nos caminhos, quem tem sol dourando o peito, de certo não tem direito de viver se lamentando, que essa dor passa cantando. Então, quando Jesus fala que a gente vai ter provação, Ele não está nos enganando, mas Ele pede bom ânimo, Ele pede alegria, porque Ele conseguiu vencer o mundo. E nós, quando estudamos a sua mensagem, quando procuramos colocá-la em prática, vivenciando o Evangelho, nós também teremos essa energia para vencer o mundo, a começar de nós mesmos, como nos disse Jesus, e todos aqueles missionários que o seguiram, e a partir da nossa transformação, começar a espalhar essa bondade entre as pessoas. E agora nós vamos ter um dedo de prosa. Vamos pegar João Prado, vamos pegar Almir Sater e Renato Teixeira e, por último, Chico Buarque. Só um minutinho. O que eu pretendi fazer? Linkar alguns trechos da poesia do João com alguns trechos da poesia desses irmãos que foram traduzidos em música. Então, nessa primeira comparação, eu vou fazer um link entre a poesia do João e a música de Almir Sater e Renato Teixeira, que é Tocando em Frente. Então, João fala: eu queria que essa gente compreendesse que o cair não mete medo, que o subir não tem segredo, que o descer vai ser brinquedo para quem crer no levantar. Passando uma mensagem para a gente de bom ânimo, que não importa o momento da vida que você esteja vivendo. Se você caiu, você tem que saber que você pode levantar, que você tem capacidade para isso. Basta buscar dentro de si essas potencialidades divinas que todos nós a temos. Somos filhos de um Pai de amor e bondade, trazemos uma herança divina dentro de nós e temos essas potências divinas. Precisamos buscar, precisamos mergulhar interiormente e buscar essa herança para fazê-la desabrochar e termos esse bom ânimo.
E aí, Almir Sater e Renato Teixeira, num trechinho da música eles colocam: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Ou seja, todos nós podemos, todos nós temos essa capacidade de construir a nossa felicidade, porque somos todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas com as mesmas possibilidades de crescimento. E temos uma fatalidade que se chama perfeição e felicidade. Estamos fadados a essa perfeição, quer queiramos ou não, demore um pouco, um tanto mais, mas chegaremos a essa felicidade. E aí, fazendo um contraponto com Chico Buarque, João fala: a alegria, minha gente, é uma festa interior, feita de sorriso e paz, quando o tédio vai chorando pelas mãos do nunca mais, mostrando que tanto a alegria como a tristeza são momentos passageiros, que a vida ela é feita de altos e baixos. Haverá momentos tristes e momentos felizes, mas que quando procuramos pautar a nossa vida na base da alegria e do bom humor, rapidamente nós espantamos o tédio e começamos a conquistar essa paz. E quando Chico Buarque fala na sua música: roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. E realmente é assim. O tempo, ele tem essa capacidade de transformar os nossos sentimentos, tanto para coisas boas como para coisas ruins. E na medida que nós começamos a entender a dinâmica da vida e do tempo, nós começamos a utilizar esse tempo a nosso favor, para que nessas rodas da vida, da roda gigante, do peão, como Chico Buarque coloca, do roda-moinho, nós consigamos trazer momentos bons para o nosso coração. E João continua: e quem andou pelos bancos dessas escolas da vida, nem faz questão da subida, pois sabe que a vida traz. Tanto faz andar lá em cima ou lá embaixo, tanto faz. O importante na corrida é carregar na descida da subida a mesma paz. Ou seja, se nós tivermos consciência que hoje estamos passando por um momento difícil, mas que eu estou trabalhando para me melhorar, vai chegar um momento que essa situação vai se modificar. Não preciso ficar preocupado. Ela vai se modificar. Porque se eu estou trabalhando para conseguir algo de melhor para a minha vida, no momento que eu tiver o aprendizado necessário para meu espírito que é imortal, aquela situação vai passar. É o que eu sempre costumo falar: uma vida, por mais longa que seja, 90, 100 anos, é um segundo diante da nossa imortalidade. E quando nós nos conscientizarmos da nossa verdadeira realidade, esses momentos são muito fugazes. E quando trazemos a esperança em nossos corações, a nossa dor fica mais suave. Por isso é importante não nos preocuparmos com a subida. O importante é aproveitarmos o momento que estamos vivenciando para trazer o aprendizado necessário para o engrandecimento de nosso espírito, para transformarmos as nossas emoções e aproveitarmos as oportunidades. E aí, Almir Sater e Renato Teixeira colocam: é preciso amor para poder pulsar. Tudo que nós fazemos na vida com amor tem um sentido e um significado diferente. É preciso paz para poder sorrir. Um sorriso tranquilo, sereno, precisamos estar com a paz em nosso coração. E é preciso chuva para florir. Muitas das vezes, aquelas lágrimas que hoje nós estamos vertendo, quando são compreendidas de uma forma tranquila, elas vão adubar o nosso coração e daqui um pouco, flores vão desabrochar e vão perfumar a nossa vida. Então essa mensagem que eu consegui fazer um link com a poesia do João Prado, com a mensagem desses irmãos. E eu fui e perguntei ao João: João, quais são as suas poesias preferidas? E João falou: Espaço, que foi criada na época da mocidade, Recado e O Trem da Vida. Essa mesmo, João? É. Isso. Então essas poesias marcaram profundamente a vida do João. E são, de todas as poesias que ele fez, são as 3 poesias que ele mais gosta. Pode passar.
E aí? Só um minutinho. Eu vou trazer rapidamente os livros que João editou. Sendo que esse primeiro livro, Castelo de Ilusões, ele nunca editou. Foi o livro das suas primeiras poesias. E aí depois veio Pedaços de Sonho, Garimpo, Janelas de Sol, o CD João Prado todo em prosa e verso, Contemplando Estrelas, Virei Criança e, por último, o livro que ele está editando para ser publicado na Flame, que faz parte de todo esse processo, onde ele está sendo homenageado e que ele vai procurar reunir, além de algumas poesias novas, ele está fazendo um apanhado das melhores poesias que ele fez ao longo da vida dele. Segundo ele, será o último livro, mas nós esperamos que tenha mais livro por aí, tá, João? Então, já finalizando a nossa conversa, eu trouxe essa apresentação que está no livro Contemplando Estrelas, que foi feita pelo nosso irmão Láucio Varela Cardoso, no outono de 2008, quando ele apresenta João Prado nesse livro, dizendo o seguinte: meu poeta, você ainda tem muito a iluminar pelos caminhos de nossas almas. Termino esta apresentação repetindo que, de certa vez, um anônimo disse da poesia de João Prado: quando ouvimos as suas poesias, parece que muda a própria existência da gente na face da terra. Mudou a minha e vai mudar a sua. Então, nesse momento, eu agradeço a paciência de vocês, as vibrações fraternas, a compreensão. Peço desculpas porque é a primeira vez, uma responsabilidade muito grande, é a primeira vez que eu digo com relação aos expositores da Flame. Eu estou abrindo aqui a semana de comemoração da Flame, divulgando o trabalho de João. E maior responsabilidade está fazendo a palestra na presença dele, porque eu posso ter dito alguma coisa errada, titubeado. Então, para a gente fechar com chave de ouro, para que assim, as minhas deficiências, as minhas fragilidades possam ser apagadas, eu vou convidar o nosso poeta para declamar a poesia Roda Gigante, para que nós possamos fechar com chave de ouro. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer o carinho. Eu digo que eu sou tão pequenininho para receber. A gente faz a coisa com tanto carinho e sem nenhuma pretensão, e receber essa homenagem é muito gratificante. E realmente, eu procuro passar para o papel aquilo que eu sinto, a mensagem que eu gostaria que as pessoas absorvessem e entendessem e olhassem a vida de um outro modo. A roda gigante do parque sobe e desce. Sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce. E as pessoas passam bem junto das estrelas, depois passam sorrindo rente ao chão. E uma explosão de gargalhadas acontece durante o sobe e desce. Eu queria que essa gente compreendesse e sorrisse quando andasse lá por cima, mas viesse sorrindo se descesse. Eu queria que essa gente compreendesse que a roda gigante da vida sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Até parece a do parque, até parece. Eu queria que essa gente compreendesse e caísse no samba, e secasse esse pranto, e deixasse a dor num canto, que o programa é de cantar. O nosso parque foi montado na avenida e quem souber viver a vida nem vai ver a dor passar. Alegria, minha gente, essa dor passa cantando. Quem tem flores nos caminhos, quem tem sol dourando o peito, de certo não tem direito de viver se lamentando. Alegria, minha gente. Leva o riso na subida, traz o riso na descida, não sobe e desce contente, pois no meio da descida, nessas guinadas da vida que se vê constantemente, quem teve muito juízo já traz consigo um sorriso para a descida novamente. E quem andou pelos bancos dessas escolas da vida, nem faz questão da subida, pois sabe que a vida traz, tanto faz andar lá em cima ou lá embaixo, tanto faz. O importante na corrida é carregar na descida da subida a mesma paz.
Muito obrigado. Ainda pulei um versinho, mas ninguém viu. Muito obrigado. Agradecer essas palavras carinhosas, essa ajuda que a Flem está me dando, que o Vinícius, esse carinho todo do Glaucio, de toda a gente que está envolvida nesse trabalho. Que o Deus abençoe a todos. Obrigado. E é isso, gente. A gente fica muito contente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, João, pelo carinho de estarem aqui. E a gente pode dizer que a Flem está começando oficialmente hoje, né? A Flem, que vai ser no dia 1º de junho, acertei a data? Acertei. A Flem, que vai ser no dia 1º de junho, oficialmente a programação dela começa hoje com a palestra que nós tivemos aqui. Obrigado a todos.